Claro, belíssima vitória da Portuguesa, tem seus méritos, mas também, Flávio Prado, uma atuação amedrontadora do São Paulo, muito fraca nessa noite no Morumbi, e é para ficar com o sinal de alerta ligado, porque além, é claro, de não se classificar para a próxima fase, o São Paulo, Flávio, pode também ficar com o sinal de alerta ligado para o rebaixamento. Nesse momento tem 2 pontos a mais com relação ao Botafogo, 15º colocado. Ou seja, neste momento, a situação para o São Paulo é terrível, meu caro Flávio Prado. Realmente, e assim, né, há uma pressão muito forte com tudo que está acontecendo. Porque existem pessoas no clube que não concordaram com a saída do presidente. Porque aquilo foi uma coisa política. Então, o clima é muito pesado. O clima é muito forte. Isso acaba chegando no CT, o time está em pré-temporada, já está pressionado desse jeito. A bola não. O time de São Paulo em nenhum momento jogou um grande futebol com o Crespo. E, de novo, né? Joga um futebol bem mais ou menos. A Portuguesa veio como franca atiradora, só que ela chegou se impondo. No primeiro tempo da Portuguesa, ela se impôs. Foi melhor que o São Paulo durante quase todo o primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, depois que fez os gols, ela começou a jogar no contra-ataque e acabou vencendo o jogo. Merecidamente. O São Paulo precisa mudar completamente sua postura, dentro e fora do campo, para poder pleitear alguma coisa. Eu acho a ameaça de rebaixamento difícil, porque tem muito time ruim, né? Não é só o de São Paulo. Mas realmente o peso é maior para uma camisa como a de São Paulo. Apenas 2 pontos de vantagem em relação ao 15º colocado. É claro que o torcedor de São Paulo, Zé, não pensa no rebaixamento. Ele pensa prioritariamente em não se classificar, ele ficar entre, sei lá, 9º, 11º colocado. Mas o rebaixamento ainda é uma coisa que, por que não, fica viva perante essa pontuação pífia do São Paulo, 4 pontos em 12 disputados. Zé, a sua análise dessa partida, essa vitória da Portuguesa, merecida a vitória da Portuguesa e mais uma atuação muito fraca do São Paulo neste Paulistão. É bom a gente começar dizendo que a Portuguesa mereceu a vitória. A Portuguesa dominou o primeiro tempo. A gente apresentava aqui os números, né? O primeiro tempo foi inteiro da Portuguesa. Finalizou muito mais, teve mais posse de bola. Até metade do primeiro tempo, um pouquinho depois, a Portuguesa tinha quase 65% de posse de bola, mas era a finalização assim de 10 contra 4, não sei. Primeiro tempo, assim, finalizou muito mais a Portuguesa. Dominou o jogo no primeiro tempo. Alguém pode dizer, mas o São Paulo jogou com um time misto, né? Com poucos titulares. Tinha o Lucas, tinha o Caleri que está voltando de contusão, o Lucas também tentando voltar, tentando se recuperar ainda, né? Quem mais ali? O Rafael no gol, enfim, né? O Cédric é titular, me parece que sem merecer, porque ele é muito fraco, ele é muito ruim, né? Mas é um jogador que tem jogado mais. Ali na lateral direita do São Paulo com as suas limitações. No segundo tempo, o São Paulo até melhorou, mas os gols foram saindo e a Portuguesa foi melhor também nesse quesito, nas finalizações. A Portuguesa fez 3 gols contra 2 da equipe do São Paulo. E não podemos esquecer que o Rafael fez 2 defesas espetaculares. Talvez tenha falhado um pouquinho no terceiro gol, mas fez 2 baitas defesas assim. Então a Portuguesa ganhou com muito merecimento e o São Paulo de novo foi mal. Repito, é começo de temporada, São Paulo jogou com um time misto para preservar jogadores visando o clássico contra o Palmeiras no próximo sábado, vem de clássico contra o Corinthians, tem um desgaste, entende tudo isso, mas data hoje, jogo de hoje, o São Paulo foi decepcionante, jogou muito pouco, foi muito abaixo. Você viu alguma coisa de bom? Pedro Ferreira. Cara, eu gosto quando vejo um garoto assim, jogando, né, e fazendo a jogada que ele fez pro gol do Caleri, né, no primeiro gol do Caleri, né, e assim, nesse ponto aí, talvez o São Paulo tenha que lamentar, e o torcedor, o fato da Portuguesa depois ter marcado o segundo gol e depois o terceiro, porque se pelo menos empata, né, ia ser muito mais citado, lembrado a jogadaça do menino e o lançamento é espetacular para o Caleri marcar. A coisa boa do jogo foi a jogada do Pedro Ferreira. Claro, a volta do Caleri com 2 gols, claro, é sempre importante, um jogador importante na equipe do São Paulo, mas a derrota foi merecida, rapaz. Grande vitória da Portuguesa, a Portuguesa ganhou porque jogou mais. E aí eu queria engatar com vocês dois com relação a essa sequência do São Paulo. O São Paulo tem 4 jogos que, pro torcedor, a gente está em dia 21 de janeiro. Dia 21 de janeiro, o torcedor já vai ter que olhar para esses 4 jogos do São Paulo
que já vão determinar muita coisa na temporada. Porque se começa com o pé esquerdo, né, a temporada no Campeonato Brasileiro, já vem aquele filme de terror novamente do que passou o São Paulo na temporada passada. O São Paulo tem, Flávio Prado, Palmeiras no próximo sábado às 6h30 da tarde, em Barueri. Depois ele recebe o Flamengo na abertura do Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite, na próxima quarta-feira, também com transmissão aqui da Jovem Pan. E aí no final de semana, 8h30 da noite no Morumbi, Paulistão, São Paulo e Santos. E aí na outra rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e São Paulo. Essa é a sequência de São Paulo. São Paulo tem 4 jogos onde são 3 clássicos e um duelo contra o Flamengo. Aí fica complicado também, Flávio Prado. Ele pega os 2 grandes times do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Curiosamente, o São Paulo costuma se dar bem contra esses times. Não sei se esse será o momento para isso acontecer. E hoje o São Paulo tem o nível do Santos. Então, vamos ver. Mas é impressionante, porque inclusive é erro de planejamento, né? O São Paulo, você fez contas aí, o São Paulo corre risco de rebaixamento. Se Guarani e Botafogo vencerem amanhã, ou na sequência desta rodada aqui, ele não entra na zona do rebaixamento, entra no Noroeste, mas ele vai ser o primeiro fora, ele vai ter pontuação de zona de rebaixamento. Aí eu pergunto, o jogo do Palmeiras vale mais pontos do que o jogo de hoje? Não, né? Então tinha que jogar hoje com força máxima, que é um time teoricamente inferior a ele, ganha os 3 pontos, dá uma aliviada e depois vai pro clássico. Isso é uma bobagem, aquela frescura de rivalidade. Cara, é ponto, são pontos que você tem que ganhar. Não importa se você vai jogar com o Palmeiras. O São Paulo jogar com o Palmeiras em qualquer lugar nesse momento, ele é zebra. Quanto o Flamengo, então, nem se fala. Pode ganhar? Pode, porque o futebol tem essas coisas. Mas ele tem que fazer pontos contra equipes inferiores a ele, não contra equipes superiores. Aí ele resolve poupar contra a equipe teoricamente inferior. A Portuguesa igualou o jogo, foi melhor, ganhou o jogo, e agora ele tem que ganhar daquele que é melhor que ele. Realmente é um planejamento, né? E só depois também... dessa sequência aqui, se olhar só para o Paulista, ele tem Primavera e Ponte Preta. Serão os jogos finais. Aí também se perdesse... Para se salvar... Aí, pelo amor de Deus, Primavera, também, né? não sei. Se perder, agora com a Ponte, pode ser vai um que ele jogo ganha quem cai. Escuta, mas vai que ele ganha do Palmeiras lá em Barueri, né? Tô falando se... E também tem um jogo do Santos, ele pode ganhar do Santos também. Mas aí também, claro, Zé, o que acontece? Já a gente comentou em off aqui na transmissão, o São Paulo vai ter um problema pro final de semana que muito provavelmente não vai ter o Lucas Moura, porque não atua em gramado sintético, e Barueri é gramado sintético. Então a gente vai ter que olhar esses pormenores do São Paulo e já vai analisando. O São Paulo, como o Flávio bem disse, fez certo em poupar os jogadores hoje, começar com jogadores no banco de reservas, no caso de jogadores importantes, titulares. Fez certo em fazer esse tipo de atitude num jogo contra a Portuguesa, que era para fazer os 3 pontos e ficar mais aliviado no Campeonato Paulista, Zé? Eu acho que ele tinha que ganhar mesmo com esse time aí. Eu acho que fez certo. Seria o correto mesmo. É começo de temporada, independente do adversário. Não dá para você ficar jogando domingo, quarta, domingo, ou sábado, quarta e sábado, quarta, quinta, sexta, depois já é o jogo. O jogo é sábado, não é nem domingo, né? Então eu acho que, mas assim, você olha a escalação do São Paulo: Rafael Cédric, Rafael Tolói, Dória, que foi contratado para quê? O garoto Nicolas, aí Pablo Maia, o garoto Negruto, mas foi substituído no intervalo pelo Marcos Antônio. Então, Pablo Maia, Marcos Antônio, Lucas, olha o meu campo aqui, né? Aí o garoto Lucas, Caleri, Ferreirinha, são teoricamente titulares, né? Que estavam fora por questões, o Caleri por contusão. Aí entraram Bobadilha, Luciano, né? Quem chamou a atenção quando entrou foi o Pedro Fonseca, mas depois ele chamou a cavalaria, era o time praticamente titular que estava jogando contra a Portuguesa. Então, num jogo no Morumbi contra a Portuguesa de hoje, não é a Portuguesa dos anos 70, 80, nem a Portuguesa do Candinho, a vice-campeã brasileira, é a Portuguesa de hoje. Então, mesmo com esse time, independente da escalação, ele tinha que ganhar no Morumbi. Ficou devendo. Acho que não perdeu por causa da escalação. Perdeu pelas limitações do time. E aí, ainda nessa linha, Flávio Prado, aí é a pergunta que eu te faço. A gente viu já, neste Campeonato Paulista, todas as equipes, né, os grandes, tomarem uma sapatada. O Corinthians já perdeu de forma feia para o Bragantino por 3-0. O São Paulo tomou 3-0 do Mirassol. O próprio Santos perdeu para o Palmeiras, não tomou uma sapatada, mas era esperado. Palmeiras ontem perdeu por 4-0 do Novo Horizontino. Aí a pergunta que eu te faço: perder para equipes
que a gente olha no histórico geral e pela história mesmo, são equipes menores do que São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Perder dessa forma e também perder como perdeu hoje para a Portuguesa, São Paulo, dá para considerar um vexame ou a gente já pode analisar como talvez uma nova realidade? Isso porque os clubes nesses campeonatos estaduais acabam priorizando já o seu calendário, que é muito longevo. Então, você acha que dá para considerar um vexame uma derrota como essa para a Portuguesa em casa, uma derrota como foi a do Palmeiras ontem, para o Novo Horizontino 4-0? Você acha que dá para considerar um vexame esse tipo de derrota? 4-0 é exagero, mas perder em Novo Horizonte eu não vejo como vexame, não. 4 é demais, né? Um time como o Palmeiras, que gasta o que gasta, não pode perder de 4. Aí realmente eu acho que é exagerado. Os outros, se você olhar, porque uma coisa, quando a gente fala uma coisa, é história. História é história. História é passada, é legal. Eu adoro contar história, tá tudo bem. Mas a realidade é outra. Hoje, friamente, alguém pode dizer que o time de São Paulo é melhor que o time do Mirassol? Não. É só olhar o que cada um fez no ano passado. Não é melhor. O São Paulo é mais organizado que o Bragantino? Óbvio que não. Claro que não. O Corinthians é uma bagunça, gente. O Corinthians é uma esculhambação. O Corinthians hoje é mais organizado do que um time aí, tipo um Mirassol, o próprio Novo Horizonte. Não, é uma bagunça. O Santos também. Então você tem o Palmeiras, que realmente é um time especial, diferente, e o Flamengo. Os outros hoje, se olhar, cara, é mais fácil você receber em dia nesses times do que receber nos outros que a gente citou. Então, eu gosto da ideia de uma nova realidade. Agora, se vai falar em tradição, camisa é outra coisa. Mas camisa não adianta, né, gente? A camisa ela não joga sozinha, ela precisa ter gente dentro. E aí, quando você coloca dentro, a tradição vai para o espaço. Pode completar, Zé. Não, eu ia dizer que é exatamente isso, né? Tem o agravante de ser início de temporada, os times pouco treinados, não teve tempo para nada. Mas o Mirassol também, né? É bom que se frise. O Mirassol jogou a última rodada contra o Flamengo, o time completo. É verdade. Além disso, tem essa questão, que hoje está muito igual. Né? Se organiza. Os times pequenos, o Novo Horizontino, bem organizado, bem treinado. Outra coisa, Zé, o líder do campeonato, desculpe, é o Bragantino, que jogou também no mesmo tá bem organizado, bem treinado. Não, é verdade. Entendeu? E venceu o Corinthians por 3-0. Exatamente. Mas assim, você olha o Bragantino, parece que está mais bem treinado. Você olha o Novo Horizontino, está mais bem treinado. Você olha o Mirassol, nem se fala, né? E saíram vários jogadores, né? Que estavam ano passado na equipe do Mirassol e o time segue jogando. Ok, teve a derrota lá para o Primavera, que surpreendeu todo mundo. 3-1 lá contra o Primavera. Enfim, né? Mas o São Paulo, ele terminou o ano mal. Ele começou o ano do jeito que terminou. Essa é a questão, né? O Bragantino, ele não fez um bom ano em 2025. Começa bem em 2026. O Palmeiras terminou decepcionando o torcedor, né, em 2025. E por causa dessa goleada e até as apresentações anteriores, com toda essa questão de estar voltando, não deu tempo de treinar direito ainda, mas o torcedor olha para o ano passado. O ano passado é uma sequência, pelo menos no futebol apresentado, esse ano é uma sequência do ano passado. São Paulo terminou muito mal ano passado. E começa que jeito? Muito mal esse ano também. Ou seja, não tem novidade nenhuma. Começou do mesmo jeito, né? Sabe o que é pior? Se tudo correr normalmente, vai continuar muito mal. Esse é o problema, a falta de perspectiva. É o normal, né? Não adianta esperar milagre. O problema é a falta de perspectiva. Você pode ter um mau momento. O Palmeiras hoje vive um mau momento, ok. Ganhou os 3 primeiros jogos por 1-0, não jogou um grande futebol, perde de 4-0. É feio pro Palmeiras, pelo tamanho dele. Mas você sabe que ele vai reagir. O Flamengo está ameaçado de rebaixamento no Rio, teve que chamar, jogou com sub-20, agora botou os caras. Você sabe que não é isso que vai acontecer com o Flamengo. Agora, alguém aposta que o São Paulo vai ser muito melhor do que isso aqui? Alguém aposta que o Corinthians vai ser muito melhor que isso aqui? Difícil. Não dá para você acreditar. O Santos vai ser muito melhor do que está sendo? Não sei. Tenho minhas dúvidas. E aí, Flávio Prado, aproveita então o seu gancho de melhorar e pensar um pouco do tamanho de São Paulo, né? Pensar grande como o São Paulo deve pensar, porque neste momento o São Paulo é o 12º colocado. Tem 4 pontos, tem mesma pontuação do Corinthians, ele tem pontuação de 8, é verdade. Mas aí você vai olhar, o Corinthians tem 3 jogos, o Primavera tem 3 jogos, o Santos, o Velo Clube, todas as equipes à frente de São Paulo tem 3 jogos, ainda jogam na rodada. A pergunta que está no nosso chat, inclusive, da Jovem Pan, e que estendo a vocês dois. O São Paulo vai ser
eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, hoje, 21 de janeiro, vocês acham que o São Paulo vai ser eliminado? Eu acho bem provável. Até pela tabela que você passou. Normalíssimo perder o Palmeiras no próximo jogo. Ele tem o mesmo nível do Santos, aí ele vai precisar dos 2 últimos jogos lá para tentar fazer alguma coisa. Da Ponte Preta ele deve ganhar, apesar que agora a Ponte reforçou e tal, mas do Primavera não tenho tanta certeza que ganha, não. É em Indaiatuba esse jogo? Primavera, o São Paulo recebe... Aliás, o São Paulo deixa eu confirmar, mas o São Paulo Não, encara em casa. Em casa. Apesar que não muda nada, né? O É, jogo Santos hoje em foi em casa, casa também. Santos em casa, Primavera em casa, e aí encerra fora de casa contra a equipe da Ponte Preta. Também o jogo de hoje com a Portuguesa foi também no Morumbi, né? Não muda muita coisa. Então, pra mim, se você for responder essa pergunta do chat, pra mim, será eliminado. Primavera do atacante Rafael Marques, o técnico do... É o técnico do... Exatamente. Pode falar, Zé. Não, eu acho que não cai, não. Não, cair não. Cair não, é ficar de fora do mata-mata. Se ele cai na primeira fase. Não cair de segunda divisão. É possível. Ficar de fora do mata-mata. Você acha que vai ficar, Zé? Eu acho que é possível. Eu acredito na classificação do São Paulo. Eu acho que, se precisar, ele pode buscar nas 2 últimas rodadas, bota lá os titulares, faz um empenho extra aí. Eu não acho que ele vai perder os 2 jogos para Palmeiras e Santos, por exemplo, né? Para mim, o São Paulo ainda se classifica para a próxima fase. É possível não passar, tal, mas eu acredito na classificação do São Paulo. O São Paulo que neste momento, então, 12º colocado, 4 pontos. E aí, só para atualizar também em relação ao Campeonato Paulista, 0-0, viu? 47, quase 48 do segundo tempo. Mirassol 0, Bragantino também 0, esse jogo no interior paulista. E por enquanto também vitória parcial do São Bernardo sobre a Ponte Preta. 1-0 em Campinas. E com estes placares, a Ponte Preta é a lanterna, 16º colocado com 4 jogos, 4 derrotas, 0 pontos. E o líder... 0 gol. 0 gol também, 0 gols marcados e 7 sofridos. É uma campanha completa, né? Não, completa. Não dá pra dizer que não é constante. Claro, exatamente. Não marca, só sofre gols e perde todos os jogos. Perde todos os jogos, uma coisa perfeita, 100%. A Ponte Preta é uma situação delicadíssima. Precisa vencer, acho que todas as partidas, ou até ter um aproveitamento aqui de quase que classificado para não ser rebaixado a Ponte Preta neste momento. E do outro lado... Uma coisa curiosa. Pode falar, Zé. Mirassol também tá fora da zona de classificação. Mirassol nono colocado. É o nono. Tá em nono com esse empate aí. Precisa ganhar hoje do Bragantino. Exatamente. É que ele perdeu 2, né? Ele perdeu lá em Primavera e perdeu pro Palmeiras aqui em Barueri. Não fez um mau jogo em Barueri contra o Palmeiras, não, mas enfim, perdeu por 1-0. Exatamente. E só para trazer então o outro lado, né? Santos também tá fora. Exatamente. Tem 2 grandes, 3 grandes. Mirassol é grande agora, cara. E do outro lado, Mirassol, Santos e São Paulo fora. Se a gente falar de Ponte Preta lanterna, o líder do Campeonato Paulista é o Bragantino, 10 pontos. E aí, Flávio Prado, ele tem quase a campanha igual a da Ponte, mas é só o inverso, né? Porque o Bragantino tem 4 jogos, 3 vitórias, aí tem um empate, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. Então é o inverso da Ponte Preta, que só sofreu gols e não marcou gols. E houve um dia que a empresa que patrocina o Bragantino quis patrocinar a Ponte Preta, quis comprar a Ponte Preta. Mas eles entenderam que não, que eles podiam tocar sozinho o projeto. Aí... Deve ter se arrependido muito, né? Bate o arrependimento. Nada. Bate o arrependimento. Os caras, o ego deles é maior do que qualquer outra coisa. O que destrói clube é ego. É ego. Você acha que o São Paulo... por que está acontecendo tudo isso? É ego. É luta de ego, briga de egos. E aí, quando você tem o ego inflado, como vários lá tem, ninguém se importa de trair, nada, ego. O seu ego prevalece acima de qualquer coisa.